Boa tarde a todos. Que possamos despertar nosso espírito e que brilhemos, façamos nossa luz brilhar. O filósofo Platão, discípulo de Sócrates, ambos precursores do cristianismo e do espiritismo, ele tem um escrito chamado O Mito da Caverna, que alguns de vocês podem até conhecer. Nesse escrito, ele vai falar o seguinte, que existia uma caverna, e nessa caverna existiam vários homens acorrentados, escravizados de uma certa forma, naquela escuridão. E viviam todos naquela escuridão e nunca saíam daquela caverna. Havia, no entanto, um orifício nessa caverna onde podia-se sair. Não era algo fechado. Afinal de contas, a caverna tem uma saída e uma entrada. Mas eles viviam ali, todos acorrentados, presos naquela situação e muito assustados. Por quê? Porque existia dentro dessa caverna uma luz, uma espécie de fogueira, talvez, alguma luz, e essa luz fazia com que as imagens deles fossem projetadas na parede, e aí o que eles viam ali dentro, naquela escuridão, eram as sombras. E eram sombras assustadoras, porque eles não sabiam o que eram aquelas sombras. Então, eles viviam ali, até que um dia, um deles resolve descobrir o que está fora dessa caverna. E aí ele sai, consegue sair, e ao sair, ele vê que ali fora, ao contrário do que se pensava, de ser algo muito ruim, muito pior do que já existia ali dentro da caverna, era algo muito melhor. Era algo que era iluminado, lá tinham paisagens, tinham outras coisas que ali dentro da caverna não se podia ver. Só que ninguém sabia, porque a realidade deles era sempre aquela escuridão, aquela caverna, aquelas sombras. E aí, ele, maravilhado com o que viu, ele volta e ele diz para seus companheiros, vamos lá fora, o mundo lá fora é diferente, é melhor do que isso aqui. Mas os companheiros, desconfiados, não vão. Não, a gente vai ficar por aqui. Por quê? Porque ali é o que é familiar, o desconhecido às vezes assusta. Então, ele insiste para que eles sigam-no. Mas ele diz, não, a gente vai ficar por aqui mesmo. E ficam ali. Bom, esse é o resumo da ópera, como dizem. E eu acho que essa história, né, essa metáfora, inclusive que Platão escreveu, até em homenagem ao seu mestre, Sócrates, como sendo, né, este que foi morto, não é, por ter levado às pessoas um conhecimento diferente, ou seja, aquele que saiu da caverna, na simbologia da história, é justamente aquilo que acontece conosco, de uma certa forma, quando nós não despertamos o nosso espírito, que é o tema de hoje. Muitos de nós ainda vivemos nas nossas cavernas, presos às nossas comodidades, presos aos nossos medos, presos às nossas incertezas, às nossas inseguranças, presos, às vezes, né, até a coisas que nem existem, como é o caso daquelas sombras que eram vistas nas cavernas e que não eram monstros, mas sim a visão daqueles achando que eram monstros. Então, muitas vezes, nós também temos esses medos até ilusórios de coisas que simplesmente não são o que são, mas o que a gente interpreta como sendo. Sendo assim, o que é que a gente pode pensar? Indo um pouco mais adiante, viajando um pouco aí na analogia do mito da caverna, a gente pode dizer que, primeiro, dentro do cristianismo, né, e até chegar ao espiritismo, nós tivemos Moisés, que pode ser comparado, por exemplo, a esse que saiu da caverna, para nos mostrar a existência de um Deus único, para nos mostrar também que
a realidade, não é? Que até então aquele povo que cultuava os outros deuses e tudo mais vivia, não era a realidade real, aquela que vai trazer paz, trazer alegria, trazer amor, trazer libertação. E aí o Moisés pode ser comparado, então, a esse que saiu da caverna e que tentou levar alguns também daqueles que estavam ali aprisionados, amedrontados, e alguns foram com eles, não é? Outros talvez não foram, outros talvez foram e voltaram. Depois nós temos Jesus, como também um desses iluminados que veio, né, à Terra, claro, e trazendo já ainda a mensagem, obviamente, do Deus único, mas não mais aquele Deus punitivo, aquele Deus que ia condenar as pessoas e castigar as pessoas, mas um Deus de amor, que era uma outra realidade também diferente daquela caverna, naquele processo da humanidade do despertar do seu espírito. Depois, então, veio o Espiritismo, não é, trazido e codificado pelo Allan Kardec, no sentido, aliás, trazido pelos Espíritos e codificado por Allan Kardec, que vai explicar para a gente tudo aquilo que não pôde ser explicado ou não podia ser compreendido ainda na consciência espiritual e da época que Jesus veio e falou. Então, gente, obviamente, estamos aqui fazendo uma comparação só para a gente entender um pouco essa analogia, mas Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo de Mateus 15, o versículo 6, ele tem exatamente essa frase, né? Que brilhe a vossa luz. Que vem imediatamente depois daquele trecho que ele vai falar que ninguém acende uma candeia e coloca-se abaixo do alqueire, põe ao contrário sobre o candeeiro a fim de que ela ilumine a casa toda, não é? Dizendo ali que quando se tem a verdade, às vezes a gente precisa realmente falar dessa verdade. Obviamente no tempo certo, com a maturidade certa, na época certa e no despertar do espírito de cada época, digamos assim, daquela humanidade. Mas, no contexto de Mateus, quando Jesus diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz que Jesus recomenda é exatamente a luz das boas obras. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos, nós aprendemos, nós escutamos, mas o nosso espírito ainda está dormindo, não está acordado. Então, ele está convocando a todos nós para sairmos da teoria e irmos para a prática. E nós também sabemos, não é, que alguns personagens que são apresentados no Evangelho, dentre muitos, tiveram o despertar do seu espírito, cada um a seu tempo. Quando Jesus foi chamando os seus apóstolos, quando Jesus foi convocando cada um para segui-los, cada um estava, obviamente, no seu estágio, digamos assim, espiritual, do seu estágio de vida, seu estágio de consciência. E aí ele foi convocando algumas dessas pessoas e ele foi tocando algumas dessas pessoas. Por exemplo, a Maria de Magdala, não é? Que era uma prostituta e o seu espírito foi tocado pelas obras, pelas coisas de Jesus, porque ela tinha uma sede de algo mais, que não sabia o que era, mas que ela encontrou justamente nas pregações, nos ensinos de Jesus. Temos também, por exemplo, Zaqueu, que era publicano e era odiado pelo povo porque ele era cobrador dos impostos. E ele também foi tocado pela fala de Jesus. Então, naquela hora que ele corre, ele baixinho, querendo subir numa árvore, quando ele soube que Jesus ia passar por lá, e ele vai e vê, não é, Jesus, e Jesus chega junto da árvore. Imagina, né? O Zaqueu ali escondidinho, com medo de todo mundo, sobe naquela árvore, fica ali, né, todo discreto, de repente Jesus para e diz, pronto, agora, o que é que vai acontecer comigo? Não imagina a cena. E Jesus justamente fala com ele, e ele ali, naquela hora que
Jesus se convida, digamos assim, para jantar na casa dele, e ele vai ter esse convívio maior aí com Zaqueu, aí o espírito de Zaqueu também naquela hora desperta, tanto é que ele diz que ele ia restituir a todos aqueles que ele cobrou dos impostos, né, 4 vezes mais todo o dinheiro que ele tinha tirado desse povo. Então, temos vários. E temos o Paulo de Tarso, não é, que na sua linda história, não é, no caminho de Damasco, quando ele vai, ele era um centurião romano, muito perseguidor dos cristãos, ele estava ali na missão de assassinar, matar todos os cristãos, eliminar todos os cristãos, e aí no caminho para Damasco, na estrada de Damasco, ele vê aquela luz, não é, e ouve aquela voz, dizendo, Paulo, aliás, Saulo, não é? Por que me persegues? E aí ele fica assustado, fica cego até, porque às vezes quando a gente está numa escuridão muito grande e vem uma luz muito forte e a gente não consegue ver, assim também metaforicamente é nosso espírito. Às vezes a gente está num tormento tão grande, numa escuridão tão grande, num processo interno assim tão ruim, né, tão negativo, que às vezes a gente não consegue nem receber ajuda de alguém, não consegue ver algumas coisas boas que estão acontecendo, porque a nossa visão, ela realmente fica cega diante de tanta luz, de tanta informação. E assim foi com Saulo. E aí, Saulo finalmente desperta. Naquele momento, mesmo cego fisicamente, ele despertou-se para a luz internamente. E foi a partir daí que ele, então, ao contrário de ser alguém que foi um perseguidor do cristianismo, ele teve a belíssima missão de ser o apóstolo dos gentios. Ele foi justamente pregar não para os judeus, mas para aqueles que não conheciam o cristianismo. E ele, mais do que ninguém, tinha profundo conhecimento do judaísmo, ele tinha uma bagagem muito grande e uma propriedade muito grande para falar para aqueles que talvez fossem mais difíceis de entender a sua mensagem, a mensagem do cristianismo, justamente por não terem o contato anterior com o judaísmo. E aí, tem uma belíssima frase de Paulo que ele diz numa das cartas, despertai dos mortos, ó vós que dormes. E quando a gente olha, não é, o significado dessa frase, a princípio pode até parecer que é uma ressurreição dos mortos, né, o despertar ali dos mortos, mas, na verdade, o que ele está querendo dizer mesmo ali é despertai seja diferente daquilo que é comum, seja diferente daquilo que não dá vida, mas que mata a gente. As coisas que nos prendem, os nossos materialismos, os nossos apegos, aquilo que faz com que o espírito da gente morra e não sobreviva, no sentido, obviamente, da conscientização, do despertar, que é o que estamos falando hoje. E aí nós vimos com Joana de Ângeles, nesse livro maravilhoso, Despertar do Espírito, que é o mesmo tema da palestra, recomendo quem quiser aprofundar um pouco mais, ela vai justamente falar que o nosso cotidiano, ele tem muitos apelos materiais, muitos apelos para a gente ter acima do nosso ser. Então, isso distrai muito o nosso espírito daquilo que realmente importa. E nessa loucura do dia a dia, nesse cotidiano, nós vamos começando a dar prioridade a coisas que, de fato, não são coisas do espírito. Porque é muito sedutor o nosso mundo, onde temos dinheiro, onde temos poder, onde temos facilidades, não é, de, às vezes, driblar um pouco a situação, como se isso fosse nos trazer uma felicidade. Mas sabemos que, no fundo, são felicidades efêmeras, felicidades temporárias, até porque tudo isso passa. E o que fica são nossas aquisições intelecto-morais,
que é exatamente o que ela vai dizer que é o objetivo do despertar do nosso espírito. Então, nesse livro, aqui também, O Ser Consciente, é outro livro dela, ela vai dizer o seguinte, que nós temos, enquanto espíritos, 5 níveis de consciência. O primeiro deles é a consciência do sono sem sonhos, que é justamente aquelas pessoas que no dia a dia parece que vivem para comer, para dormir, para fazer as atividades, né, cotidianas, mas sem objetivos, sem ir atrás de nenhum conhecimento, sem aprofundar nada. Aquelas pessoas que vivem por viver. Segundo nível de consciência que ela vai falar é a consciência de sono com sonhos, que são aquelas pessoas que ainda assim não fazem muita coisa, mas pelo menos já têm algum conhecimento. Então, eu já sei de algumas coisas, talvez eu vá estudar lá no Jefa um dia, né, fazer um curso, né? Talvez me chamaram aí para fazer uma caridade, dizem que é bom, mas é aquela coisa assim muito ainda superficial. Depois tem o nível de consciência de sono acordado, é quando de fato o espírito, nosso espírito, começa então a despertar para a ação. Então, eu já sei que minha vida sem fazer nada não faz muito sentido, me falaram isso e aquilo, eu já tenho certo conhecimento, e agora eu vou lá, vou me engajar em alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar no bem, eu vou fazer uma caridade, eu vou estudar um pouco mais, eu vou me autoconhecer, talvez eu tenho alguns defeitos, eu vou fazer uma terapia para ver se eu melhoro, eu vou adentrar um pouco mais nessa questão, porque eu já tenho um pouco desse sono acordado. O quarto nível, ela chama de transcendência do eu, que é o ser, ele se desidentifica-se, né, com o que ela chama de persona, que são essas máscaras, né, que a gente vai colocando no dia a dia. Porque até então, gente, mesmo tendo uma consciência de sono mais desperta, a gente ainda veste algumas máscaras, né? Às vezes a gente vem para cá, todo mundo, meu amor, meu querido, oh, que lindo, dá abraço, beijo, mas sai daqui e ainda, né? Chega em casa, tira a máscara, vira assim um tiranossauro rex, né? Ou então, no trânsito, né? Vira assim uma pessoa meio agitadinha, né? Xinga todo mundo. E vem de fechado ainda, graças a Deus, mas assim mesmo xinga. Então, assim, ainda temos as nossas máscaras, né? Então, nessa fase, o ser já está começando assim a tirar a máscara. E como é que ele começa a fazer isso? Primeiro, reconhecendo os seus defeitos. Então, o autoconhecimento é o caminho para a gente começar a tirar as máscaras. Mas, antes disso, não é? Antes do autoconhecimento, ela diz que é muito importante que a gente tenha a vontade de fazer isso. E a persistência, porque também não adianta ter vontade, eu faço um tiquinho de nada, de repente, não vou fazer mais não. Esse negócio dá um trabalho, então para de fazer. Então, a gente precisa ter a constância, a persistência, aquela história, né? Eu vou fazer uma dieta. Aí eu faço por uma semana, depois vem o São João, aí olha aquela pamonha, aquela canjica, aquele bolo de milho recheadinho, assim, bem fofinho que tem no Jefa. Putz, aquele pastel aqui do Jefa. Aí você diz assim, meu Deus do céu, né? Não, mas... Então, assim, a persistência, a disciplina, né? E também outra coisa, aos pouquinhos, né? Não dá para você, de um dia para outro, parar de comer o pastel do Jefa, né? Não dá de um dia para outro você realmente fazer aquela dieta que você radicaliza, porque vai voltar a comer tudo de novo. Por isso que muitas coisas não dão certo, muitas dietas não dão certo. E assim vai com tudo que a gente se dispõe a fazer. Eu quero aprender uma língua. Eu quero aprender a dirigir. Eu quero aprender esse novo conhecimento. Aí eu vou. Aí daqui a pouco, está muito difícil. Eu vou parar, né? Então, a persistência, a consistência e a vontade são muito importantes. E a motivação. E para que a gente tenha motivação, ela diz que a gente tem que ter uma meta, tem que ter um sentido. Porque se a gente não tem um sentido, é como algumas pessoas, né, que começam, eu vou estudar. Aí começa um curso.
Aí faz aquele curso, faz outro curso, faz outro curso, faz outro curso, aí alguém chega para você e diz assim, por que você está fazendo tanto curso? É mesmo, né? Eu nem sei porque eu estou fazendo tanto curso. Eu acho que é porque eu gosto de estudar, mas não tem uma meta, né? Então, ela diz que é muito importante para o nosso sentido existencial que a gente tenha uma meta. E essa meta, ela tem que ser coerente com o nosso espírito. Porque se for uma meta, como falamos anteriormente, efêmera, uma coisa temporária, é porque eu quero ganhar muito dinheiro. Pode ser que você até ganhe muito dinheiro, mas aquele sentido existencial, aquela alegria, não é, de estar fazendo uma coisa que você gosta, um trabalho que você gosta, se sentindo útil, pode não existir. Então, é importante que a gente tenha isso, né? E aí, essa transcendência do eu, a gente tem alguns exemplos, né, de pessoas que entregaram suas vidas por alguns ideais, por exemplo, o Gandhi, né, que libertou o povo da Índia do jugo da Inglaterra. Temos o Nelson Mandela, que trabalhou, né, pelo apartheid lá, pelo fim do apartheid. Nós temos também, no movimento espírita, nós temos o Chico Xavier, que doou muito a sua vida, não é? Não só a caridade, mas psicografou mais de 400 livros para a gente, que está à disposição. O Divaldo Franco, a Madre Teresa e tantos outros, né? Irmã Dulce, aqui no Brasil. Então, são pessoas assim que já têm essa consciência dessa transcendência do eu. E o quinto nível de consciência que ela vai falar é a consciência cósmica, que é justamente esse nível onde nós conseguimos atingir, então, a meta final, a perfeição, ser um com o Pai, como dizia Jesus, não é? Essa consciência cósmica, onde não existe mais essas diferenças, onde consideramos a família universal, onde fazer o bem, fazer a caridade, amar, faz parte de quem realmente somos já. E o que seria esse despertar, né? Se a gente for pensar no despertar, a nível material, seria a gente acordar para alguma coisa, não é? Fazendo novamente a analogia lá com a caverna, seria o despertar, não é? Saindo dessa caverna. Então, eu estou ali e, de repente, eu parar e dizer assim, espera aí, eu estou aqui, eu estou rodando, eu estou acorrentado, eu estou vendo essas sombras, mas será que existe outra realidade para mim? Então, esse será, essa perguntinha, essa pulguinha atrás da orelha que aparece, é justamente aquele primeiro, digamos assim, aquele primeiro sinal que a gente pode estar pensando em alguma coisa além, né? E esse despertar, ele não pode ficar só aí, né? Porque a gente tem que sair para comprovar, digamos assim, a nossa hipótese. Se eu acho que tem alguma coisa melhor do que eu estou fazendo com a minha vida, a nível espiritual, obviamente, eu vou, então, ver se eu me engajo em alguma coisa. Mas eu tentei um trabalho e não gostei. Vai para outro, né? Mas esse aí também não foi legal. Vai para outro. Esse também não foi. Então, vá para a terapia, porque tem alguma coisa errada, né? Se você vai para tudo quanto é trabalho e está tudo ruim, deve ter alguma coisa com você, né? Não se engaja com ninguém, não se dá bem com ninguém, então vai descumprir, porque que aquilo ali não deu certo para você, porque não foram um, foram 4, né, trabalhos. Então, vamos despertando dessa forma. Então, esse que brilhe a vossa luz é justamente, não é a gente sair para os holofotes, ficar em evidência, mas é a gente sair desse marasmo, sair dessa consciência muito ainda primitiva de algo para algo maior, para algo que vai dar um significado à nossa vida. É como se a gente estivesse saindo da infância para a nossa maturidade espiritual. E aí a gente vê, né, que a própria natureza, ela nos mostra esse despertar o tempo todo, porque você planta uma semente, daqui a pouco, né, ali vira uma plantinha, que vai crescendo, às vezes vira uma árvore, né?
As estações da natureza também vão todas modificando, as coisas vão mudando, as coisas vão crescendo. Através da lei do progresso, nós sabemos disso. Então, até a natureza, não é, nos dá esse exemplo desse despertar. Todo dia a gente dorme, está de noite, no outro dia, né, vem o sol de novo, aí o sol se põe, no outro dia lá vem o sol de novo, ou a chuvinha gostosa, mas vem um outro dia. Então, tudo isso é ao nosso redor, as criações de Deus, não é? Nos mostrando que tudo desperta, tudo vai progredindo. E o nosso espírito também vai progredir. Mais cedo ou mais tarde vai progredir. E quanto mais a gente ajudá-lo a progredir, logicamente, melhor para a gente, né? No ser humano também, a gente vê as fases de vida, né? O bebezinho, aí depois do bebezinho, né, ele engatinha, ele vai andar, depois tem a criança, a adolescência. Então, as fases também da vida, não é? São evolutivas. No Espiritismo, a gente também sabe, não é, que passamos por diversos reinos até chegar ao reino hominal. Então, nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, para chegar ao reino hominal, não é? Que é onde nós estamos agora. Então, tudo isso vai também despertando, vai, digamos assim, progredindo, e isso tudo faz parte desse despertar do nosso espírito. Quando a gente olha, por exemplo, dentro da psicologia, né, aí o Piaget, que estudou a questão aí do aprendizado, né, da criança, da cognição da criança, a gente vai ver que primeiro aquela criancinha, ela aprende só pelo sensório, né, pelo motor, é pegando nas coisas, é botando os objetinhos na boca, não é derrubando, é ouvindo aquele barulhinho, não é, Alisson? É comendo, né, tudo assim, aquela coisinha, né, bem de concreto, né? Porque ela está numa fase, né, ainda muito do sensório, muito do motor. Depois ela vai, né, passando, quando ela começa a adquirir a linguagem, aí ela tem os símbolos, né, para se comunicar, ela vai se comunicando, ela vai desenvolvendo essa linguagem dela, né? E aí ela vai justamente passando para um outro período, né? Um outro período dela, que é esse período de já se comunicar. Então, nessa fase, por exemplo, ela pode pensar, alguém diz carro, ela já sabe o que é a imagem daquele carro, ela já começa a projetar isso, né? E nessa fase ela ainda é muito egocêntrica. Tudo gira em torno dela, né, da criança. E depois ela vai, né, diminuindo esse egocentrismo e ela vai começando a perceber que existem outras pessoas ali também. Ela vai conseguir dividir um brinquedinho com outro colega, ela vai ver que ela não é o centro do universo, ela vai desenvolvendo um pouco a capacidade de se colocar no lugar do outro, ela vai considerando várias coisas ao mesmo tempo, em vez de uma de cada vez, até que então ela começa, não é, até os 12 anos de idade, a ter essa capacidade cognitiva que os adultos têm, por exemplo, de entender coisas abstratas, entender alguns exemplos, algumas coisas, sem necessariamente tudo concreto. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque nós também, apesar de cronologicamente termos idades mais avançadas, podemos estacionar em alguma fase, não é? Porque quantas pessoas a gente não conhece, por exemplo, que, fazendo aí a analogia com o espírito, elas são apenas sensório, apenas motor, apenas toque, apenas concreto, né? Tem pessoas que passam a vida inteira, que é aquela consciência que a gente falou, a consciência do sono, achando que a vida é isso, é só... como Joana fala, né, promiscuidades sexuais, é só prazeres efêmeros, é só comer o que quer, fazer o que quer, né, sempre como se ela ainda estivesse nesse estágio dessa criança, do egocentrismo, onde tudo é ao redor dela e nada é para os outros, sempre ela. Então, mesmo, não é que nós, através tanto da biologia, quanto da cognição, da psicologia, do emocional, a gente supostamente deveria seguir esse estágio de desenvolvimento, muitas vezes nós, enquanto espíritos, nós estacionamos em alguma coisa, né? E aí, quando a gente também pensa no outro teórico,
que são teóricos muito citados, viu, por Joana, por isso que eu estou trazendo. O Maslow, que era um teórico que tem aquela pirâmide, não sei se vocês conhecem, né? A pirâmide de necessidades de Maslow. Ele diz o seguinte, que o nosso objetivo é que nós consigamos chegar no que ele chama de autorrealização, que seria o pico ali do triângulo, né? Mas para chegar nessa autorrealização, a gente tem que passar por alguns estágios anteriores. Por exemplo, a gente tem que primeiro ter nossas necessidades fisiológicas atendidas, depois as necessidades de segurança, depois a necessidade de pertencimento, né, de autoestima, depois é que a gente vai chegar às necessidades sociais, até a gente chegar na autorrealização. Então, por exemplo, né, tenta ensinar uma criança que está morrendo de fome a ler e a escrever. Ela não vai conseguir, com a barriguinha não faminta. Ela vai, primeiro a gente tem que alimentar, não é, para depois ir chegando lá. Então, quanto mais nós ainda somos espíritos encarnados, mais nós necessitamos dessas coisas que ele considera básico para a gente chegar num despertar do espírito ou algo mais espiritual de autorrealização. Joana já vai dizer o contrário, né? A pirâmide dela é como se fosse assim, o contrário da de Maslow. Ou seja, uma vez que nós, fazendo aqui analogia com o tema de hoje, despertamos o nosso espírito, nós, quanto mais estivermos espiritualizados, autoconscientes, autoidentificados com metas superiores, com a moralidade cada vez mais refinada, menos necessidades concretas a gente vai ter. Faz sentido para vocês? Então, é a mesma coisa, não é? Joana diz assim, ó, que a autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológicos de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano. É um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade das paixões do ego. Então, veja que é uma coisa lenta, é um processo. Ninguém acorda de um dia para outro, não é? Mas nós sabemos, através do nosso conhecimento da reencarnação, que cada vez que nós vimos a Terra, nós temos aquisições que vão se somando ao nosso HD perispiritual, e essas aquisições, cada vez que nós voltamos, retornamos, reencarnamos, nós vimos com elas vêm conosco. Então, tudo está ali no imprint do HD perispiritual da gente. Então, aquilo que a gente adquiriu fica conosco. E aí a gente volta, reencarna, justamente para a gente adicionar e aprimorar para esse despertar desse espírito cada vez melhor e mais, digamos assim, mais próximo, não é, daquela moralidade, das lições que o Cristo nos deixou. Quando a gente fala também de níveis de consciência digamos assim, e coloca isso numa linguagem religiosa, de uma fé. Tem um autor que fala, o James Fowler, nos estágios de fé, que a criancinha pequenininha, um recém-nascido, ele tem apenas uma fé primária. Então, assim, uma fé primária seria uma intuição de Deus. Eu sei que tem alguma coisa. Eu já nasço, né, com aquele chipzinho aqui, sabendo que tem uma consciência de Deus, mas eu não sei ainda o que é isso. Então, ele chama isso de fé primária. Depois, quando a criança está entre os 2 e 4 anos de idade, a criança começa a ter uma espécie de fé intuitiva, projetiva. Ela olha o que os adultos fazem, ela observa o ambiente e ela vai repetir aquilo. Então, a fé dela é muito assim ainda de repetição, né? A gente vê isso nas evangelizações infantis, né? A criança ainda muito naquela fé. Depois dos 4, 5 aninhos de idade, quando ela já começa mesmo
a entender as historinhas e tudo mais, ela vai desenvolvendo o que a gente chama de fé mítica, literal, que é aquela fé que você conta uma história para ela, ela realmente acredita naquela história, né? Então, tem aquele pensamento mágico do tipo, se eu rezar vai chover, aí se chover é porque eu rezei, né? Então, ela relaciona essas coisas. Depois tem, dos 6 aos 11 anos, uma fé sintética, convencional, que é aquela história, né? Eu vou fazer o que meu grupo está fazendo. E aí, isso aí perdura até mais ou menos a adolescência. E aí temos as identificações da adolescência, tanto do ponto de vista dos grupos, né? Os guetos, ou às vezes os grupos mesmo, né? Todo mundo vestido de preto, então vai todo mundo de preto. Aí agora a moda é cabelo cor-de-rosa, aí todo mundo cabelo cor-de-rosa. Agora tira o encaracolado, espicha o cabelo e louro, aí todo mundo, né? Então, aquela coisa assim de vamos seguir o que todo mundo faz. Até que a gente vai desenvolvendo uma fé individual reflexiva, que é quando aquele da caverna diz assim, peraí, será que tem alguma coisa além do que eu estou vendo aqui dentro? Não tem nada lá fora não, melhorzinho? E aí você começa a questionar. Isso se chama fé individual reflexiva. Depois passa para uma fé que ele chama paradoxal consolidativa, que você vai justamente fazendo, né, todas essas comparações. Então, eu escutei nessa religião tal coisa, mas a outra disse tal coisa, será que... A tal da fé raciocinada, né? Então, a gente passa por esse estágio até a gente ter uma fé que ele chama de fé universal. Assim também é conosco, com o nosso espírito. E assim também, como em algumas pessoas a consciência ela é estagnada, ela fica num determinado estágio, tem pessoas também que ficam num determinado estágio da fé. Então, algumas pessoas, por exemplo, são tão literais, acreditam tanto, né, em tudo que elas realmente leem, que é daquele jeito, interpretam, sei lá, a Bíblia ou qualquer livro de uma forma assim tão rígida que não há possibilidade de uma outra coisa. Ficaram no estágio da fé mítica literal, por exemplo, não passaram desse estágio. Então, o despertar desse espírito ficou aí, entende? Mas é o que fala-nos o Espiritismo. Não avançou, mas também não volta. Fica ali, estacionou. Então, segundo Joana, o que seria esse despertar do espírito? Ela vai dizer assim, ó, o homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se nas águas turvas da inquietação e do sofrimento. Há uma imensa defasagem entre ela usa uma palavra, uma expressão, homotecnológicos, né, porque não tem homo sapiens, ela bota homotecnológicos, e o ser espiritual. Como efeito inevitável, há glórias da mente e abismos de sombras do sentimento. Então, o que é que ela está dizendo? Que a sociedade avançou muito, muita tecnologia, muitas informações, muita coisa vindo para a gente, e houve um grande desenvolvimento nessa área, mas, ao mesmo tempo, não houve o mesmo desenvolvimento no emocional das pessoas. Por isso que, mesmo com tantas informações, mesmo com tantas coisas de conhecimento e informações, isso ainda não é o suficiente para o despertar desse espírito. Aí ela continua dizendo assim, acostumou-se a crer que as conquistas profundas são secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social e poder. Então, primeiro vem o dinheiro, primeiro a posição social, primeiro o poder, depois eu vou lá estudar, vou rezar, vou fazer alguma coisa de conquista espiritual. Tanto é que uma das coisas que os pais muitas vezes se preocupam, não é? É com o sucesso acadêmico dos filhos e não com o desenvolvimento moral deles. Então, não, se meu filho está tirando nota boa, se meu filho vai ganhar dinheiro, se meu filho escolhe uma profissão que vai ser uma profissão que vai dar futuro, né? Se escolhe um parceiro, uma parceira, uma namorada que aí dá, né? Tem dinheiro, tem sucesso, trabalha. Então, assim, são valores, né, que são um pouco invertidos. Por quê? Porque o homem, a mulher, o homem, né, o ser humano, ele é levado justamente a pensar que as conquistas do espírito são conquistas secundárias. Depois eu vejo isso. Primeiro eu vou ver isso, né?
E aí ela diz que a descoberta do espírito alarga os horizontes existenciais, dando-lhes objetividade e funcionalidade, idealismo e libertação dos atavismos da ignorância e da presunção que predominavam nos campos das experiências psíquicas anteriormente vigentes. Então, quando o espírito desperta para algo maior do que simplesmente o poder, o dinheiro, né, as aquisições materiais, ele está saindo do que ela chama do atavismo, que é aquilo, todas aquelas heranças que vieram antes para a gente, que veio no HD do perispírito, para uma outra etapa, para um outro nível. Porque que vai vir, vai, não é? Que nós vamos ter tendências inatas que alguns psicólogos chamam de temperamento, personalidade, vai vir com a gente. Mas cada um sabe onde aperta o sapato, né? Então, aonde é que eu preciso desenvolver esse despertar do meu espírito? Cada um tem o seu calinho. Então, é ali que eu trago minha tendência dos atavismos, que ela chama, do que veio do passado, que está em mim, que eu posso reconhecer, que alguns teóricos, como Jung, ela também chamam de sombra, que são aqueles lados meio ocultos da gente, que a gente não gosta de ver, mas que a gente tem, e dar os bracinhos com essa sombra e dizer, vem cá, tá bom, já sei que tu existe, tu vai aparecer de vez em quando, né? Se eu sou uma pessoa que me irrito com facilidade, então eu sei que hoje eu estou irritada, eu sei que tem esse ladinho sombra, essa tendência de ser meio apoquetadinho, né? Mas vamos trabalhar nisso. E aí, reconhecendo isso, por isso que ela bate tanto na tecla do autoconhecimento, e por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo também, aliás, no Livro dos Espíritos, não é? Tem aquela passagem, né, que um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, ou seja, né, o autoconhecimento é fundamental para qualquer coisa. Tá? Então, ela fala o seguinte, que essa vida moderna que a gente tem, excessivamente tecnológica, ela transforma o ser humano num verdadeiro robô. E aí, a gente fica com esses automatismos repetitivos, né? Sem que as emoções façam realmente parte da nossa na nossa agenda diária, das nossas realizações. Então, se eu recebo um e-mail, eu tenho que responder na hora. Se eu tenho que ter um WhatsApp, tem que ser na hora. Então, assim, é muita coisa, são muitos automatismos. Quantas horas a gente perde, gente, olhando Instagram, olhando TikTok, olhando isso, olhando aquilo, né? Ah, mas eu faço para me distrair. Beleza, mas precisa ser por 2 horas, né? Não pode ser só um pouquinho, se distrai, volta. O que é que eu estou fazendo com o resto desse tempo? Então, ela está questionando isso. Que por a gente ser uma sociedade tão tecnológica, tão convidativa a estar conectado o tempo todo, a gente está começando a ficar desconectado com os outros. E é isso que é o problema, né? A tecnologia deve ser nossa aliada, e não o contrário, não é? Se isso nos facilita a ter um encontro com o outro, beleza, mas nada substitui um abraço, uma presença, algo concreto. Então, ela diz assim, ó, as questões nobres da existência têm sido substituídas pelas soluções simples apresentadas pelas máquinas. Exagerados compromissos reais e imaginários, viu? Vou focar aqui no imaginários, porque às vezes a gente, não, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que... Às vezes não tem, não. A gente acha que tem, né? Então, exagerados compromissos reais e imaginários arrancam o indivíduo do seu mundo interior para reuniões e encontros quase sempre infrutíferos do ponto de vista emocional. Não é verdade? A falta de tempo para a autorrealização conduz à ansiedade e aos transtornos comportamentais, não é? Eu estou tão ansioso, eu tenho tanta reunião, eu tenho tanto compromisso, eu tenho tanta coisa para fazer que eu vivo ansioso, né? Então, gera ansiedade, não é? Gera uma urgência sempre de alguma coisa e gera os transtornos mentais, claro,
Quem que aguenta viver nessa correria o tempo todo? Então, vê que linda, ela diz, é no silêncio que se pode encontrar Deus. E ela diz assim, não é que você vai ficar, digamos assim, com aquela ociosidade, né? Não é ficar sem fazer nada, mas é tirar um tempo para a gente descansar, para a gente refletir, para ler um livro do Clube do Livro, né? Para a gente pensar sobre a vida, para contemplar o mar. Quantas vezes a gente passa por essa avenida e nem vê o mar mais? Tudo bem, está cheio de obra, mas, né? O mar está ali, mas a gente não vê, né? Passa e não vê. Quantas vezes tem uma lua linda, a gente andando lá, não, porque eu tenho que fazer meu exercício, não olha nem para a lua, né? Tem gente que não percebe as coisas. Então, assim, é a gente viver vivendo, a gente viver sentindo, a gente viver, como fala, né, no Mindfulness, aquela técnica de viver o presente no presente, e não aquilo de nostalgia do passado, eu já estou aqui, mas já estou preocupada, amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar, e o que é que eu tenho para fazer com a minha agenda? Não, a gente está aqui hoje, a gente está aqui no Jefa, está todo mundo aqui, sentado, escutando, vamos escutar, vamos estar aqui, estar onde você está, né? É isso que ela diz. Ela diz assim, todos devemos nos afastar por algum tempo da conturbação do dia a dia para estar em solitude, mas solitude com reflexão. Não é? Que é diferente de solidão, de estar sozinho. É um espaço para a gente. Temos mesmo que inconscientemente o germe do sentido ético da existência terrena. Desenvolvendo mais a personalidade, essas formas de ser, de agir, não é? Dessas máscaras que a gente usa, do que o self, que é a nossa essência, a gente se vê compelido a manter a aparência que torna os nossos conflitos despercebidos até do grupo social. Às vezes a gente está com um monte de problema, mas está tudo lindo no Instagram, está tudo lindo no Facebook, né? Só tiro foto. Eu não me esqueço nunca. Uma vez eu fui jantar fora com meu esposo e aí tinha assim um casal, né? Numa mesa do lado. E assim o casal brigando, aquela confusão, aquela coisa. Mas teve a hora da foto. Na hora da foto, gente, botou uma cabecinha junto do outro. Selfie. Eu olhei assim, depois começa a continuar brigando. Eu disse, mas meu Deus do céu, é por aí, né? Então, assim, esse mundo de aparências, né? Esse mundo de máscaras. Para dizer, quem é que bota no Instagram, por exemplo, que, eu estou super mal e bota uma cara triste? Não, tem que botar um batom, né? Tem que botar um pozinho, né? As mulheres têm que se ajeitar, né? Porque tem que mostrar que está feliz. Então, assim, essa felicidade efêmera, né? Essa máscara que a gente usa. Bom, então, vê que interessante. Ela diz que a gente tem que ter o que ela chama de necessidade de culpa. Necessidade de culpa, sim. Para você saber que você está fazendo alguma coisa errada, você tem que sentir culpa. Então, você tem que sentir culpa. Só que não é uma culpa que ela chama tormentosa. É uma culpa saudável, né? Aquela culpa que ela chama culpa lúcida. Ela chama até de culpa terapêutica. Né? Eu tenho que sentir remorso por alguma coisa, eu tenho que achar que eu errei, porque senão eu não me arrependo de nada, eu continuo fazendo. E aí, não é? Todo mundo está errado, menos eu. Então, tem alguma coisa errada. E o autodescobrimento é justamente essa meta prioritária para a nossa autoidentificação. Por quê, gente? Porque a gente se autoidentifica com aquilo que não é prioritário. A gente se auto-identifica com o carro, a gente se auto-identifica com a marca de uma bolsa, né, de uma determinada maquiagem, a gente se identifica com determinado, né, ídolo ali e tal. Mas a nossa auto-identificação tem que ser com a nossa consciência divina. Porque, lembram da história da meta? Sem a meta, eu não tenho meu sentido existencial. E se eu coloco o meu sentido existencial em algo que é efêmero, isso vai passar. E o que é que eu vou levar comigo? Então, como eu vou despertar desse jeito? Priorizando coisas que não são do espírito. E para isso tem que ter coragem, para isso tem que ter vontade. Ela fala também que muitas doenças psicossomáticas, elas são geradas justamente pela nossa mente, não é? Pela falta de consciência, porque a gente começa a
trazer pensamentos negativos e a priorizar algumas coisas que são efêmeras, que não são do espírito, que vão trazendo doenças para a gente. Então, à medida que o ser se conscientiza do potencial elevado, que ele dorme em germe no superconsciente, que é esse self que ela chama, mais pode utilizá-lo a serviço da vida, crescendo no rumo da identificação com Deus, que é a nossa meta, tá? Então, enquanto a gente predomina isso na gente, essa coisa egóica, né? Essa questão assim das aspirações muito imediatistas, porque a gente não tem paciência mais para esperar nada, nenhuma resposta de WhatsApp, né? Se não for logo na hora, quando a pessoa liga, porque você não me respondeu logo, né? Não é assim, né? As pessoas já estão ocupadas, né? E a gente sente uma urgência tão grande, não só de que respondam a gente, mas da gente também responder. Daqui a pouco você não faz mais nada, só está lá, né, respondendo aquele automatismo que ela fala, né? Então, o que atrapalha esse nosso despertar do nosso espírito? A correria do dia a dia, esse não parar para a gente fazer essas reflexões, o materialismo, o nosso egoísmo, a vaidade, nosso orgulho, o apego a essas coisas materiais, né? Às vezes os objetos pessoais, pessoas, sexo, posses, poder, tudo que é temporário e é do ego, da personalidade, que não é do self, que não é da nossa essência. Tá? E aí ela dá umas dicas bem valiosas nesse livrinho aqui, Momentos de Saúde e de Consciência, que é o seguinte, ela diz assim, ó, algumas breves regras ajudar-te-ão no desempenho do empreendimento. Administra os seus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Evita eleger homens modelo para seguires. Eles também são vulneráveis às injunções que experimentas e, às vezes, comprometem-se, o que, de maneira alguma, deve constituir desestímulo. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores, honrando-te com o esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Se erras, repete a ação e, se acertas, segue adiante. Não te evadas ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Ou seja, quanto mais eu interpreto aquilo como a pior coisa do mundo, pior vai ser. Liberta-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. O que faças, faze o bem, com dedicação. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. É o que a gente falou, né, da persistência. E para finalizar, gente, voltando lá ao mito da caverna, acho que seria interessante cada um da gente pensar, ao sair daqui, onde é que cada um se encontra, né? Eu ainda estou ali, aprisionado, quais são as correntes que estão me prendendo, que estão fazendo com que eu não consiga despertar o meu espírito? O que é que está me acomodando nesse momento? E qual é o momento que eu estou esperando priorizar aquilo que de fato importa, que é o espírito imortal que somos, não é? E o que aconteceria, não é, se eu entrasse nesse outro lado, se eu começasse, não é, a ver a luz? Que outro caminho eu poderia estar seguindo nesse momento? E para finalizar, eu trouxe um trecho aqui de Emmanuel, nesse livro, O Evangelho por Emmanuel, Comentários dos Evangelhos de Mateus, e ele fala assim, ó, que fala exatamente no tema de hoje, que é que brilhe a vossa luz, né? E diz assim, boas obras. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, só ficar no intelecto. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento.
Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Muita paz para todos.